Amém? Lá no céu é diferente, viu? Lá no céu, quando um anjo fala aleluia, um coral responde aleluia. Aí o outro escuta o aleluia, manda outro aleluia. Por isso que lá é aleluia sem parar. Tem anjo aqui nesse lugar? Então posso ouvir um aleluia? Está quase dando inveja no céu. Mas tem que ficar pelo menos igual, tá? Porque Deus, o Deus que habita lá também habita aqui entre nós, no meio dos louvores. Queridos, nós estamos chegando na última clínica desse ano. Vamos agora para a última clínica do ano. Você que ainda não participou da clínica Jardim de Deus, essa é a oportunidade de você participar antes da virada, para o seu ano já começar diferente. Nós estamos fazendo aqui uma campanha para isso, não é verdade? Estamos aqui numa campanha de 12 semanas construindo, reestruturando, consertando o altar da nossa vida para Deus mandar resposta. Quem sabe não vai ser lá no sítio, num intensivão, numa imersão de 3 dias de palavra, ministração, adoração. Não tem lazer não, viu, irmãos? É espiritual de manhã, espiritual à tarde, espiritual à noite, de madrugada tem revelação e por aí vai. Quem sabe que não é lá que Deus vai concluir esse trabalho? Então, faça a sua inscrição, pode procurar aqui no término do culto mesmo, nem precisa esperar a semana que vem. Procura o pastor Wagner aqui, fala com ele, pastor Wagner, eu quero fazer minha inscrição, coloca meu nome aí, o meu número de telefone, porque eu vou lá nessa clínica e já vou voltar de lá com a minha resposta de Deus na mão. Você crê nisso? Bom, quem não segue o nosso Instagram, deve fazer isso, viu? Se você não segue o nosso Instagram, se você tem Instagram e não segue a Clínica Jardim de Deus, você está em pecado. Então, conserta hoje, conserta agora. Já acessa aí, segue lá o nosso Instagram, é Clínica Jardim de Deus. Todos esses testemunhos estão lá, certo? Estão lá para você olhar e verificar e olhar. E não é só para olhar, não. É para você acreditar. Aquilo ali é para estimular a sua fé. E na hora que você crer, você vai balançar a cabeça e falar assim, se ele conseguiu, se ela conseguiu, eu vou conseguir também. É para isso que esses testemunhos estão lá. E a gente aguarda você para a Clínica Jardim de Deus. No final, a gente passa, então, o vídeo com os testemunhos. Tá? Para a gente ganhar tempo, abra a tua Bíblia comigo e vamos à pedra de número 6 dessa reedificação. Mateus, no capítulo 26, versículo número 41. Mateus 26, 41. Nós vamos falar hoje sobre uma pedra importante que o nosso altar precisa ter para que Deus envie as respostas. Pedra da vigilância. O altar é composto de várias pedras. E essa aí é uma pedra que não pode faltar. Gente, e como está faltando vigilância hoje em dia? O pessoal não está vigiando. E quando a gente não vigia, a gente acaba perdendo a bênção. Quer ver olha só? Mateus 26, 41, diz assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa todo mundo conhece. Nem precisa ler a Bíblia para conhecer essa passagem, porque já virou dito popular. Toda vez que alguém pisa na bola, o que ele fala? A carne é fraca. Não é verdade? Só que não conhece o contexto de em que isso está dizendo. Nós vamos ficar aqui na primeira parte do versículo, que diz, vigiai e orai. Uma coisa interessante, meus queridos, é que verbo vigiar, na maioria das vezes, ele aparece na Bíblia no imperativo. Não é uma sugestão, não é uma opção, é uma determinação, é uma ordem de Deus para nós. Vigiai. E a gente, às vezes, esquece que tem que vigiar. Tem gente que pensa que vigiar é vigiar a casa dos outros, é vigiar o que o outro está fazendo, é vigiar onde o outro está indo, é vigiar como é que o outro está vestindo. Não.
mas a Bíblia fala para a gente examinar nós mesmos. E nós vamos falar hoje sobre vigilância, da forma com que o Espírito Santo quer falar com a gente a respeito de vigilância. Porque tem gente que está perdendo a bênção e não está sabendo por que está perdendo a bênção. É porque ele edifica aqui o altar e ele perde na vigilância logo na hora que ele sai do culto. Então, a partir de agora, nós vamos dar uma virada de 180 graus na nossa vida, tomar a posição da conversão, e a partir de hoje, aquilo que a gente constrói aqui, o diabo não tira mais em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Seja profeta de Deus e fala para a pessoa que está do seu lado assim: vigia, irmão. Como é que ele reagiu? Tem gente que riu. Você está rindo, mas é de você mesmo. É de você mesmo que essa palavra está falando. Vigia. Queridos, por que a gente tem que vigiar? Primeiro, porque é uma ordem. É um imperativo, é uma condição necessária. Segundo, que vigilância é que nos garante vitória, para não cair na tentação. Então a gente vence o tentador vigiando. Outro fato interessante: vigilância sempre vem acompanhado de oração. Na maioria das vezes está dizendo vigia e ora. Sempre está acompanhado. É uma dupla que anda junto, vigilância e oração. Mas o que é vigilância? Vigilância é quando você coloca uma atenção, um foco contínuo. O vigilante, ele não tira, ele não perde o foco. O sentinela, ele não perde o foco. O sentinela, ele não tira atenção, ele não se distrai. O sentinela, ele fica observando o tempo todo, porque é justamente um momento de distração dele que o inimigo está aguardando para poder destruir, para fazer o ataque. Então, o sentinela, ele não pode, de momento algum, distrair-se. Então, vigilância é uma concentração, é um foco que dispensa qualquer outro tipo de distração. É uma atenção permanente e constante. Da onde que se vigia? De baixo ou de cima? Se você tiver que vigiar o inimigo, você vai para o ponto mais alto da torre ou você vai para dentro do poço? Da onde que você vigia? De cima ou de baixo? É de cima, porque lá de cima você consegue ter uma visão ampla. Lá de baixo você vai ser emboscado. Então, vigilância é sempre dos lugares mais altos. E quando a gente está falando de mundo espiritual, nós estamos falando de um mundo que se movimenta através da nossa mente, do nosso coração. É por isso que o campo de batalha espiritual não é no pé. O campo de batalha espiritual é na mente. Porque é aqui que a gente se conecta. O mundo material, o mundo espiritual e o mundo psíquico se conectam todos na mente. É aqui que é o ponto de encontro. Então, a nossa mente precisa estar em lugares mais elevados para que haja vigilância. É por isso que a Bíblia diz: tudo que é honesto, puro, sincero, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Por isso que a Bíblia diz: pensai nas coisas que são de cima, que são do alto. Quando você consegue elevar o seu sentimento, quando você consegue elevar a sua mente, elevar o seu coração, o que é elevar o coração? É o que você sente. O que você sente? A gente fala coração. Mas o sistema límbico responsável pelos nossos sentimentos está aqui, ó. Você pensa, esse pensamento traz um afeto. E esse afeto pode ser ruim ou bom. Quando eles são ruins, como raiva, mágoa, ódio, eles estão numa frequência muito baixa. Agora, quando eles são de coisas positivas como amor, alegria, paz, gozo, gratidão,
eles estão numa frequência mais alta. Se você está vigiando, você tem que estar nessa frequência alta da sua mente. Para você conseguir vigiar, você tem que estar amando. Por isso que a Bíblia fala, amai a Deus sobre todas as coisas, amai o próximo como a ti mesmo, há amor para todo lado. Por isso que a Bíblia diz assim, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, nada seria. É por isso que a Bíblia exalta o amor, porque a partir dele é que você começa a entrar nos lugares altos. Alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Alegria é lugar alto. Paz é lugar alto. Por isso que Jesus poderia ter deixado tanta coisa para a igreja, mas ele diz, deixo-vos a minha paz vos dou. Porque ele sabia, se a gente tivesse paz, a gente estaria em lugares altos, porque paz são 600 Hz de frequência mental. Nesses estados, amor, alegria, paz, a nossa mente se libera para acreditar no impossível. E isso é a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando você está com a sua mente em lugares altos, ou seja, alegre, em paz, grato, você está no reino. E não tem lugar mais elevado do que o reino, que é onde o rei habita. Não tem lugar mais elevado. Jesus mesmo disse, o reino de Deus não é comida nem bebida, é paz, alegria e gozo no Espírito. Quando você entende que o que te coloca em lugares altos é você, tudo muda. Por isso que Jesus fala para Pedro, Pedro, quando tu te converteres, apacenta as minhas ovelhas. Ele não disse quando eu te converter, quando a minha palavra te converter, quando o meu espírito te converter. Ele disse quando tu te converteres. Eu tenho que me converter, eu tenho que me transformar. E como é que eu me transformo? Pela renovação da minha mente. Passando até a mente de Cristo. E quando eu faço isso, eu experimento a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Portanto, vigilância está ligado a você elevar o seu pensamento para as frequências mais altas. Porque quem está feliz, olha para cima. Quem está em paz, ergue a cabeça. Agora, quem está triste, olha para baixo. Quem está triste, anda cabisbaixo. Quem está triste não consegue prestar atenção em nada. E aí, como é que ele vai estar em vigilância? Ele não está em vigilância. Portanto, não é possível você estar em vigilância se você, primeiro, não subir para o alto da torre. Suba para o alto da torre. Esforça-te para estar no alto da torre. Ainda que o mar seja contrário, ainda que o vento se levanta para te derrubar, ainda que tudo comece a parecer perdido, no Senhor você se esconde e eleva a sua mente para o alto da torre e diz para a adversidade assim, eu tenho por certo que as aflições do tempo presente nem dá para comparar com a glória que há de ser revelada de Deus através da minha vida. Aleluia. Então eu preciso estar no alto. A minha mente, que é o campo de batalha, tem que estar no alto para que ela esteja em vigilância. E como é que eu faço para subir? Oração. É a oração que me faz subir. Interessante, porque para subir, você tem que descer. Só no mundo espiritual tem dessas coisas. Só no mundo espiritual, quem quer ser exaltado tem que se humilhar a si mesmo. Só no mundo espiritual, o primeiro se faz o servo de todos. Só no mundo espiritual é que essas coisas na matemática de Deus, só nela que as coisas se invertem. Porque ela não segue a lógica. E aqui para você subir, você tem que descer. Descer na oração.
A oração, ela te reconecta com Deus. Por isso que vigiar vem sempre como orar. Não tem como você subir sem orar. Não tem como você subir sem orar. Como é que funciona? Queridos, você está ali na batida do seu dia a dia. E nem sempre dá vontade de sorrir, não é verdade? Nem sempre você está com ânimo para vir para cá e dar glória a Deus. Nem sempre, é verdade. Jesus disse isso, falou, no mundo vai ter muita aflição, mas tem bom ânimo porque eu venci o mundo. Eu gosto mais dessa segunda parte. Tem gente que enfatiza muito a primeira. No mundo tereis aflição, no mundo tereis aflição, no mundo tereis aflição, no mundo tereis aflição. Tá, mas ele venceu o mundo, e se ele venceu, eu venço também. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente tem que aprender a focar nessas coisas que são do alto. E a oração, ela te conecta. Quer ver? Você pode estar triste, chegou aqui abatido, e a gente começa a orar. Se você se entregar na oração de verdade, você esquece quem está à sua direita, quem está à sua esquerda, e você desce na presença de Deus. Quando você desce na presença de Deus, você fecha os seus olhos e se liga no céu, seu corpo está na terra, mas seu espírito já está conectado lá no céu. E aí quando você entra na presença de Deus de verdade, a primeira coisa que você sente emanar do trono de Deus é a sua glória. E a glória de Deus enche o templo no céu. E quando você está lá, você é invadido pela glória de Deus. E muitas das vezes, sem vontade nenhuma, aqui embaixo você dá glória. E quando a glória chega lá, Deus responde a glória com glória. E a glória de Deus, quando desce no seu coração, ela aquece o seu coração, ela te alegra, ela te anima, e aí você dá outro glória. E quando você dá outro glória, começa o movimento de sobe e desce. A glória vai subindo e vai descendo. E sabe o que se formou nesse momento? A escada de Jacó. Aquela que liga a terra ao céu. Quando você entende esse mistério, você entende que quando você ora, você entra no céu. E quando você entra no céu, você retoma a sua identidade de filho de Deus e de filha de Deus. E ao retomar a identidade de filho de Deus, você começa a ver que tudo já te foi dado. Você começa a ver que aquela tempestade que estava assolando a sua vida, com uma palavra sua, em nome de Jesus, ela faz-se bonança. Você começa a ver que aquela palavra que o médico disse para você não tem jeito, você vê Jesus dizendo assim, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele não que você tomou lá na sua entrevista de emprego, a porta se fechou, chegou demitido, é o dia que não dá para dar glória, mas quando você entra na oração, você chega no céu, o Senhor lá está te dizendo assim, a porta que eu abro, ninguém fecha. E aí você vai se alegrando em Deus. Quando você se alegra em Deus, você começa a subir, você começa a ir para 500 Hz, 540 Hz, daqui a pouco você está na presença de Deus de novo. A oração te coloca na posição de filho de Deus. A oração te faz conectar no reino espiritual, onde paz, amor, alegria e gozo no espírito é abundante. E aí, quando você voltou para o lugar, a oração te elevou a um estado de vigilância novamente. Então, se para você vigiar você tem que subir, para você subir você tem que orar. E a Bíblia diz que você tem que orar, não é de manhã na hora que você acorda e de noite na hora que você deita. A Bíblia não diz que é na hora da refeição ou na hora que você chega no culto. A Bíblia diz, orai sem cessar. Como que vai ser isso, pastor? Como é que eu vou ficar orando 24 horas? Eu tenho que trabalhar, eu tenho coisa para fazer. Não, você tem que tirar o seu momento de oração com Deus, sim. Mas o restante do dia, você tem que vigia e ora. Sabe o que é orar? Reposicionar. Orar sem cessar é você se reposicionar. Quer ver uma coisa?
Como que você intensifica a vigilância? Tem hora que a vigilância tem que ser dobrada. Tem hora que a vigilância tem que ser triplicada. Quanto maior for a sua luta, maior tem que ser a sua vigilância. E vigilância é atenção concentrada, igual eu falei. Você não desvia do seu campo de visão nem um minuto os seus olhos. Como é que no mundo espiritual eu faço para reforçar isso? Jejum. Por isso que Jesus disse, olha, tem guerra que você só vence com jejum e oração. E por que o jejum reforça a vigilância? Deixa eu explicar uma coisa para você. Quando você jejua, você sente fome. Sabia disso? Tem gente que acha que não, eu entrei no jejum espiritual, Deus vai paralisar minha fome. Não vai não, filho, você vai sentir fome. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que ele teve fome. Então, quando você jejua, você tem fome. Quando você tem fome, você está liberando algumas enzimas no seu estômago, que é uma enzima que te faz ter a sensação de fome, que é uma mensagem dizendo para você assim, ou você alimenta ou você morre. Isso é biológico. Agora, então, vamos fazer uma comparação, já que é biológico. Já viram um leão de barriga cheia? O cuidador dele vai lá, passa por cima dele, mexe com ele está dormindo. Leão de barriga cheia dorme que é uma maravilha. Fica lá tranquilinho. Ele está tranquilo, barriguinha está cheia. Você passa perto dele, ele não está nem aí para você, ele nem te nota. Agora, deixa o leão com fome. Deixa o leão com fome e tenta sair da visão dele para ver se você consegue. Se o leão estiver com fome e ele focou em você, nada distrai ele não. Quando ele mira uma presa, pode ter 10, 20 presas em volta. Ele focou aquela, é aquela que ele vai atrás. E nada tira a atenção dele. Eu vi um vídeo recente em que uma pessoa, um cuidador, diante de um leão, pega um balde, tira uns pedaços de carne, mostra para ele assim, ó, e joga. A carne veio, ó, pum, do lado dele. Os olhos deles continuavam no homem e com as pupilas dilatadas. Quando você jejua, é um instinto. Quando você jejua, você aumenta a concentração no seu objetivo. Quando você jejua, você aumenta a concentração no seu foco. Então, se vigilância é preciso ter foco, o jejum é a potencialização da vigilância. Se você está sob a ameaça do inimigo, é hora de vigiar. E nos últimos tempos, a vigilância precisa ser dobrada. Então, é hora de jejuar também. Se você acha que você não está no foco do inimigo, eu sinto lhe informar, você está enganado. Porque o tempo dele está acabando. Então, querido, se você precisa intensificar a sua vigilância, é jejum. Mas para que eu preciso intensificar minha vigilância? O que eu tenho que vigiar? Primeiro, você tem que vigiar o mal que vem pelo caminho interno, vem de dentro. E também você tem que vigiar o mal que vem por caminhos externos, que vem de fora. Então você tem que ter um olho vigilante para dentro de si mesmo e um olho voltado para fora. Olhar para dentro é você vigiar o seu pensamento e o seu coração.
Vigia com a sua mentalidade, vigia com a sua mente. Sabe por quê? Porque o diabo não vai te atacar na hora que você está aqui alegre, dando glória a Deus, não. O diabo vai te atacar na hora que você está distraído lá fora, que você está com o seu pensamento triste, que você está com o seu pensamento abatido. É nessa hora que ele chega dizendo assim, larga tudo, desiste. Você já viu alguém que está feliz da vida, o diabo chegar no ouvido dele e falar assim, você está feliz? Estou. Corre ali e se mata. Agora, quando ele está triste, aí é ali que o diabo começa. Bota um fim nisso. Acaba com isso. A vigilância com os nossos próprios sentimentos. Querido, você já sabe que você é filho e filha de Deus. Você já sabe que como filho de Deus, o reino de Deus está preparado, é para você. Você sabe que como filho de Deus, você tem acesso ao reino espiritual. E você sabe que como filho de Deus, tudo já te foi dado. Tudo já te foi dado. Então você tem que vigiar com a sua mente, com o seu coração. Começa a vigiar. Por exemplo, como é que você está se sentindo agora? A gente nem para perceber, para pensar nisso. A gente não percebe. Mas nesse momento, considerando que o reino de Deus é paz, alegria e gozo, eu te pergunto, você está no reino ou não está no reino agora? É isso que a gente tem que vigiar. Sabe aquela hora que você sente a ira chegando, a raiva chegando? É essa hora que você tem que falar, opa, isso não é meu. Isso é dessa situação. Na hora que você sente medo, você tem que dizer, não, opa, o medo não é meu, o medo é dessa tribulação que está me cercando. A minha frequência de filho de Deus é daquele que pode todas as coisas. Então eu começo a me modificar pela renovação da minha mente. Esse é o processo. Então a primeira vigilância não é contra o diabo. A primeira vigilância é contra mim mesmo. Vigia para você não construir a sua fé aqui e desconstruir na hora que você colocar o seu pé dentro de casa, ou quando você ligar uma televisão, ou quando você ouvir uma notícia de internet. Porque aquela notícia, existe nela um poder, toda mensagem tem nela uma frequência, uma energia. Se você ouvir coisas que te colocam para baixo, você vai ficar para baixo. Quem é que não fica indignado diante de uma notícia de violência? Violência contra a criança. A gente tem que aprender a ouvir e separar as coisas. Eu aprendi isso a duras penas, mas eu aprendi que o que eu posso fazer por alguém é enviar para ele a minha oração. Só que a minha oração só chega lá e faz efeito se eu estiver conectado no reino. Uma vez eu estava vendo uma notícia ruim, e aquela notícia ruim indignou. E quando me indignou, eu fiquei depois, horas, sentindo aquela coisa ruim dentro de mim. Já nem lembrava mais da notícia, mas o sentimento ficou. Aí eu parei para pensar, percebi, vigiei, falei, opa, por que eu estou assim? E comecei a querer saber por que eu estava assim. E aí eu fui buscar que lá no horário do almoço, eu tinha visto uma notícia que me deixou daquele jeito. E se eu não vigiar, eu carrego ela para o resto do dia. Já perceberam que coisa boa a gente faz durar uma hora? Agora o que é ruim, você fica remoendo a vida inteira. Tem gente que remoe uma coisa ruim a noite toda, nem dorme. Então a gente tem que vigiar com esse inimigo interno, porque esse inimigo interno é capaz de nos derrubar. Pensem nas coisas que são de cima. E se você se pegar pensando em qualquer outra coisa, se liga no céu e volta para a posição de filho. Isso é orar sem cessar. Orar sem cessar é você corrigir o rumo. Jesus é o alvo, aqui é você, igual Pedro caminhando em direção a Jesus sobre as águas. Você vai indo.
Se você sentiu que algum vento está te desviando, a tribulação está te desviando, ou atribulado está te desviando, para, corrige, volta para a direção e prossegue. Quantas vezes eu tenho que fazer isso por dia? 2, 3 ou 4. Sem cessar. Isso é orar sem cessar. Então não dá adianta, eu tenho que vigiar para saber onde eu estou e corrigir para voltar. Quer ver uma coisa que a gente precisa vigiar? E muito? Comportamento de menino. Meninos na fé. Se a gente não vigiar, a gente não cresce. E às vezes a gente continua como meninos na fé. Sabe qual a principal característica do menino? Dependência. Quanto mais novinho, mais dependente. Quando nasce, é tão dependente que ele não consegue nem sobreviver. E os novinhos na fé, os que não crescem na fé, são sempre muito dependentes. Dependentes da situação. Oh, Deus, me dá, me dá. A oração é um choro sem fim. Deus me dá, 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 Deus me dá. É tanta coisa para pedir. É o Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá. E não contém tempo de um relacionamento. E muitas vezes Deus não te dará. Até que você vá lá e faça, e você entenda então, que Ele te capacitou para fazer, porque já te foi dado. Sua vida ministerial é você quem faz. Sua vida conjugal é você quem faz. Sua vida espiritual é você quem faz. E Jesus diz assim, vocês podem tudo. Tanto o bem quanto o mal. Tanto bênção quanto maldição. Uma coisa que te é dado pode ser bênção. Ou pode ser maldição. Depende de como você vê. Tem gente que não tinha celular com internet. Não tinha. Ganhou. Para uns vira bênção, para outros vira maldição. Para uns vira bênção. Trabalha, ganha dinheiro, faz contato, só produz coisa boa. Tem gente que vira maldição, perde casamento, perde trabalho, é mandado embora. Tudo por causa do celular. E as coisas espirituais são assim. Ela é uma energia livre. Se você estiver na frequência da bênção, você vai ver bênção. Se você estiver na frequência da maldição, você vai ver maldição. Isaías olhou lá e teve uma visão no capítulo 6, que ele falou assim, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Os serafins estavam acima dele e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então disse eu, ai de mim, porque vou perecendo. Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. A terra era uma só. Os serafins olhavam para ela e diziam o quê? Está cheio de glória. Mas Isaías olhava para ela e dizia o quê? Está cheio de imundície. Mas era uma terra só. E quem estava certo e quem estava errado? Uma mesma terra pode estar cheia de glória ou ela pode estar cheia de imundície. O que faz a diferença? A mente de quem olha. Os serafins andavam com Deus. Deus é repleto em glória. Então, eles andavam no meio da glória. Então, para onde eles olhavam, eles só viam glória. Agora, Isaías falou que ele andava no meio de homens de lábios impuros. Então, para onde ele olhava, ele só via a impureza. A mente determina a bênção ou a maldição. O que eu preciso fazer, então? Vigiar. Porque a bênção já me foi dada. Mas se eu continuar olhando para a minha vida e enxergando maldições, eu vou trazer para mim mais maldições. Eu preciso aprender a tomar posse da bênção.
E antes de tudo, eu vou para o mundo espiritual e eu crio. E quando eu crio, eu acredito. E quando eu acredito, eu sustento. E é claro que o mundo material vai tentar vir me impedir. Mas eu vigio e oro e persevero até que o mundo material seja obrigado a se curvar e trazer à existência aquilo que não existe. Talvez não te está faltando outra coisa senão mais vigilância. Então, somente isso. A gente vigia muito com o inimigo externo, mas esquece que o ataque é interno. O ataque maior é interno. Mesmo quando o inimigo externo vem, ele vem para fazer estrago do lado de dentro. Porque um tapa que ele te dê só vai ser ruim, só vai fazer estrago maior se transformar em ódio no seu coração. A seta do diabo vem de fora, mas ela só tem efeito se ela produzir resultado dentro. Se você der ouvidos a ela. E você entrar na onda dele. Por isso, meus queridos, vigilância, eu vou resumir agora na seguinte frase. Sobre tudo que se deve guardar. Sobre tudo sobre que tem que ser vigilância. Sobre tudo que você tem que colocar sentinela. Guarda o teu coração. Porque é isso que determina a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Dele procede as saídas da vida. O mal que vem de fora são pessoas, demônios, mas que vêm para atacar e fazer estrago do lado de dentro. Como é que eu faço então? O que é que eu tenho que fazer? Como é que eu vou reagir? Vigiei, como é que eu vou reagir agora quando eu identifico o mal? Seja do lado de dentro, seja do lado de fora. Primeira coisa, toca a trombeta. O sentinela tem que tocar a trombeta, ele tem que dar o alarme. Então, na hora que você detectar o mal, dá o alarme lá no mundo espiritual. Sabe para que o sentinela toca a trombeta? Quando ele está lá, no alto da torre, vigiando e vê que o inimigo está vindo, ele toca a trombeta para avisar o povo. E quando ele avisa o povo, os seus amigos, o exército, se prepara para reforço. O exército vem ao som da trombeta. Você está entendendo isso? O exército vem ao som da trombeta. Na hora que você identificar o inimigo, mete um glória a Deus para cima. E o exército de anjos de Deus vai vir a seu socorro. Quando você observa o inimigo interno, corrige o alinhamento. Corrige o alinhamento. Quando você percebe o inimigo externo, corrige o alinhamento e repreende. Porque o diabo, ele não vai permanecer na tua presença se você resistir a ele. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E sabe por que isso acontece? Porque quem é nascido de Deus está na frequência do reino. O diabo não lhe toca. Ele fica jogando seta. Pedro, muito próximo de Jesus e também muito audaz, quando Jesus pergunta quem dizem ser os filhos do homem, quem dizem ser os homens o filho do homem? E aí os discípulos falaram, Elias, Jeremias, alguns dos profetas. Aí falaram, mas e vocês que andam comigo? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro pula na frente e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala para ele assim, bem-aventurado és tu, porque não foi carne nem sangue que te revelou, que te o revelou. Não foi carne nem sangue que revelou isso para você, mas o meu Pai que está no céu. Ou seja,
Ele recebeu uma revelação de Deus, sim ou não? Aí Jesus continua falando. Convém que eu morra, convém que eu padeça, que eu seja entregue, 10 minutos depois de conversa, Pedro fala de novo. Senhor, de maneira alguma nós permitiremos que tal coisa te aconteça. 10 minutos depois, Jesus olha para ele e fala o quê? Para trás de mim, Satanás. Olha que ele não falou assim, não, Pedro, você está errado, deixa eu te ensinar, meu filho. Ele não falou com Pedro, ele falou com Satanás. Para trás de mim, Satanás. Isso me assusta, isso não te assusta, não? 10 minutos de intervalo, claro que eu estou especulando, mas a pessoa pode ser usada por Deus e logo depois dar lugar ao diabo. Você pode receber uma profecia de Deus e o mesmo profeta te trazer uma mensagem do inferno. Isso não te assusta, não? Sabe o que me assusta mais? Eu ser esse profeta. Por isso, eu preciso vigilância. Vigia com o que você ouve, mas, sobretudo, vigia com o que você fala. Vigia e ora. Vigia e ora. Vigia e ora. Porque enquanto você estiver fazendo isso, o diabo não te toca. Ele lança as setas, mas você repreende e ele fugirá de vós. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Pode esticar o corpo aí, ficar bem à vontade, porque você vai entrar na presença de Deus agora. Você já estava na presença de Deus, né? Eu estou falando aqui de uma presença manifesta agora. Então fecha os seus olhos. Respira fundo agora. Sem medo, sabe? Porque quando você faz isso, você relaxa, você prepara a sua mente para ficar em paz. E o reino de Deus é sobre todas as coisas paz. Deixo-vos a minha paz. Não é igual à paz do mundo. A paz do mundo você tem que estar com tudo bem para ficar em paz. A paz de Deus excede a lógica. Primeiro você fica em paz e depois vai ficar tudo bem. Então não importa o que você está sentindo, respira. E sinta-se em paz agora. Começa a pensar em coisas que te trazem paz. Coisas que te alegram o coração. Subindo o alto da torre de vigia agora, nessa oração que você já começou a fazer, eu quero que você observe agora ao seu redor. Do alto dessa torre em que você está, observa dentro de você. Do alto dessa torre, observe e acha o seu inimigo aí. Perceba como você está se sentindo agora e como você vem se sentindo nesses últimos tempos. Não importa quanto tempo de igreja você tem, não importa quanto tempo de ministério você tenha, a vigilância é para todos nós, e a quem mais é dado, mais é requerido. Portanto, aproveite esse momento agora, que é Deus que está te dando essa oportunidade. Olha para dentro agora e encontra qual é o sentimento predominante do teu coração agora. Observa também como foi o seu dia, o pensamento e o sentimento que tomaram o seu dia. E agora procura na sua mente o que trouxe todo o pensamento ruim, o que trouxe todo o pensamento de tristeza, de desânimo, de cansaço, de vontade de chutar o balde, de vontade de desistir. Talvez foi uma notícia. Talvez foi uma dívida. Talvez foi um resultado de um exame. Talvez
é a própria rotina da sua vida que está cansativa demais. Mas identifica aí do alto da torre agora, olha para baixo, lá para o seu interior, e contempla onde está o inimigo. Onde estão os dardos dele? Quando foi que você caiu? Em que momento que ele te atingiu? Quando foi que você talvez tenha pecado? Quando foi que você foi traído? Quebra de aliança. Quando foi que a pessoa que você confiava nela te decepcionou? Quando foi que você ouviu da boca do teu filho aquela palavra que você nunca pensou que ouviria dele? É um momento de ir na raiz agora. Esse é o momento de ir na raiz agora e observar do alto da torre de onde está vindo o seu ataque. Aleluia. Tem ataques que aconteceram tão lá atrás, mas que continuam as atacando até hoje. Palavras lançadas lá na infância e que continuam reverberando até hoje e te transformando naquilo que você não nasceu para ser. Do alto da torre de vigilância, você é capaz de enxergar agora. O Espírito Santo é uma luz que ilumina como um farol. E ele te mostra. Ele te mostra aonde está o ataque. Aleluia. Agora é hora de você tocar a trombeta. Se eleve ao lugar mais alto da sua mente agora. E começa a enxergar os seus inimigos caindo de diante de você. Começa a repreender toda a palavra lançada. Todo contra-ataque do adversário. Toda investida. Logo depois de um grande sucesso, depois de uma grande obra bem feita, o contra-ataque do adversário. Se aproveitando do seu cansaço, da sua estafa, te aprisionando a mente em tantos afazeres. Observa tudo isso agora e começa vendo cair por terra. E à medida que essas coisas caem por terra, você vai se transformando. Se você estava abatido, você agora ganha força. Se você estava triste, você se enxerga alegre agora. Se você estava preocupado, você sente a paz entrando em você agora. Começa a se transformar, se converter naquilo que Deus diz que você é. Pelo poder do sangue de Jesus, ocupa o lugar de filho de Deus agora. Ocupa o lugar de filho de Deus agora. Se você identificou que alguma coisa da sua vida tem constantemente te jogado para baixo, e é a hora de você contra-atacar o mal. Sai do seu lugar, vem para o altar de Deus. Vamos nos unir nesse contra-ataque agora.